Você já tentou adquirir uma nova habilidade, mas não conseguiu? É muito comum a gente conhecer o termo graduação, pós-graduação, especialização, MBA, treinamento e etc. Mas no frigir dos ovos, o que conta, o que vale, é a habilidade que você vai adquirir no final desse processo e o valor que você vai agregar para o mercado. Quando a gente fala em adquirir uma nova habilidade, a gente precisa ter em mente uma coisa: visão de longo prazo. A gente precisa pensar no futuro, projetar o futuro e começar a agir no presente para realizar, para atingir aqueles objetivos que a gente estabeleceu para alcançar no futuro. Sendo que para a gente que é brasileiro, ter visão de longo prazo é um problema muito grande. Nós somos um povo imediatista, nós pensamos no hoje, nós pensamos no agora. Porém, existe uma solução que resolve esse nosso problema. Ou seja, existe uma frase clichê do mundo corporativo que diz o seguinte: o problema é a solução. Então, a gente pode usar este problema cultural que nós temos do imediatismo e associar a uma lei chamada de Lei de Parkinson. A Lei de Parkinson, ela diz que um trabalho ele se expande para preencher o tempo que ele foi estabelecido para ser cumprido. É mais ou menos assim que é a definição da Lei de Parkinson. Ou seja, é daí de onde vem a tão falada procrastinação. Ou seja, a procrastinação ela tende a ser um comportamento natural do ser humano, baseado nessa lei de Parkinson. Ele fez uns estudos na Inglaterra e ele viu que os funcionários públicos ele tendia a esperar, eles tendiam a ter funcionários subordinados a ele. E existia um aumento do número de funcionários de 5 a 7%, independente se a demanda de trabalho aumentasse nas repartições públicas. Então ele percebe isso. Então a gente tende, ou seja, se eu tenho uma verba de 10 mil reais, existe uma tendência de eu gastar os 10 mil reais e até passar um pouquinho. Se eu tenho uma meta, se eu tenho um prazo de 10 meses, existe uma tendência de eu esticar aquele meu trabalho até o nono mês, 10º e quem sabe até atrasar o prazo. Isso é uma tendência natural. Na escola é assim, na faculdade é assim, na inscrição de um concurso, não quer que for, a gente tende a deixar para o final, porque o trabalho ele vai preencher todo o espaço de realização. Então isso daí é um comportamento, é um fator humano. Como é que a gente pode transformar esse limão numa limonada? É muito simples. A gente vai usar o nosso fator cultural, somos imediatistas, pensamos no curto prazo, pensamos no hoje, pensamos no agora e vamos associar a lei de Parkinson. Então, normalmente, a nossa dificuldade com o longo prazo, né, de atingir objetivos, sei lá, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, nem se fala, né, daqui a alguns anos, é quase impossível, é quase inconcebível para a gente imaginar uma conquista que vai durar anos para ser alcançada, né? Então a gente vai pegar uma meta e vai dividir essa meta, esses objetivos, em objetivos menores, em metas menores. Consequentemente, o tempo de execução dessas metas menores também serão menores. E aí, no que a meta, o tempo de execução daquela meta menor será também proporcionalmente pequena, isso vai gerar uma tensão, isso vai criar uma tensão, isso vai criar uma carga emocional na gente que faz com que a gente acelere. Existe até alguns benefícios quando isso acontece. A gente fica mais focado, a gente evita distrações, a nossa produtividade ela tende a aumentar, naturalmente ela aumenta. E aí a gente vai conquistando pedaço após pedaço, pedaço após pedaço, até a gente conseguir atingir o objetivo maior. A visão de longo prazo, para a gente nesse caso aí, a gente está fazendo aí uma adaptação. A gente está pegando o nosso fator cultural e está transformando esse fator cultural em algo positivo. O longo prazo, o objetivo longo,
ele vai servir apenas como norte, ele vai seguir apenas como um orientador, ele vai servir apenas como o caminho que a gente vai seguir, como uma bússola. A gente não vai pensar no longo prazo, porque se a gente for pensar no longo prazo, a gente não vai alcançar. A gente vai desistir na metade do caminho ou até mesmo antes da metade. Porque vai existir naturalmente alguns sentimentos de frustração. Está demorando muito, eu não estou conseguindo ver o resultado, não vai valer a pena. Tem coisas tem coisas que poderia estar fazendo agora e poderia estar já usufruindo de benefícios hoje, e eu estou apostando no longo prazo. E aí existe aquela frase que o brasileiro é campeão em falar: eu não sei se eu estou vivo amanhã. Essa frase, eu quando escuto de alguém, a vontade que dá é de furar os tímpanos para não ouvir, entendeu? Porque essa frase é típica nossa, é típica de quem não planeja, é típica de quem não tem visão de longo prazo, é típica de quem não tem consistência, é típica de quem não é frequente naquilo que faz para poder alcançar os objetivos. Isso é muito comum de quem tem esse perfil de fazer apenas o hoje, viver o hoje de cada dia, as ações, as tarefas do hoje de cada dia. Então, use a lei de Parkinson a seu favor. Pegue a sua meta e diga, é hoje. Se o professor ele entregar um trabalho, um projeto para entregar na faculdade e ele der um prazo de 15 dias para entregar, diga assim, na sua cabeça, eu tenho 3 dias para fazer. Ah, não, mas eu tenho outras coisas. Coloque na sua cabeça que tem 3 dias e comece a trabalhar naquele projeto hoje. Daqui a 3 dias você entrega e daqui a 15 dias você está tranquilo e entrega lá o material para o professor. E se tiver algum tipo de trabalho, algum tipo de percalço, você vai ter tempo hábil para corrigir, para melhorar o trabalho se você quiser. Você vai conversar com alguns colegas de classe e aí você pode estar turbinando o seu trabalho para ter um melhor resultado, tanto na avaliação do professor, quanto, que é o principal, do seu conhecimento, da aquisição daquele conhecimento e daquela habilidade que você vai estar adquirindo. Então, use a lei de Parkinson a seu favor, evite a procrastinação. Agora você sabe, procrastinação é justamente isso, é você deixar para a última hora aquilo que você já pode fazer hoje, e isso aí é uma tendência natural do comportamento humano, segundo a lei de Parkinson. E aí como é que você faz para trabalhar a procrastinação, evitar a procrastinação? Coloque metas curtas. Coloque metas que para você vai parecer surreal. E isso vai funcionar muito bem para você. Então assim, gente, existem várias técnicas para evitar procrastinação. Existem vários hackzinhos que a gente pode estar citando. Mas a ideia desse vídeo é falar justamente sobre a lei de Parkinson e como ela pode trabalhar a seu favor para que você possa estar adquirindo uma nova habilidade, para que você possa estar adquirindo um conhecimento. E mais à frente eu vou estar falando sobre adquirir conhecimento e adquirir habilidade, qual a diferença e como é que se faz para conseguir um e conseguir o outro. Gente, um abraço, inscreva-se no canal, notifica aí no sininho para receber os próximos avisos de vídeos e até o próximo vídeo.